Alô, som. Glória a Deus. Feche um pouquinho os seus olhos. Coloca a sua vida diante do Senhor. Coloca o seu coração diante dEle. Porque Ele é bom e a sua misericórdia dura para sempre. Entrega a sua vida para Ele. Entrega o seu coração. Entrega o seu coração para Ele. Diz para Ele: Senhor, Tu és o meu respirar. Entrega o seu caráter para Ele. Às vezes Deus fala conosco das formas tão simples, né? Quando a pastora estava me passando aqui as ofertas, né? Deus falou comigo, Deus disse assim: você está vendo como é que você tem uma dificuldade tão grande para ofertar? Como é que às vezes o seu coração é preso para o dar? E Deus começou a falar um pouco da minha avareza, da minha mesquinhez. Mas eu quero aqui, juntamente com os irmãos, deixar a minha fraqueza de caráter no altar do Senhor. Porque Ele é bom e a sua misericórdia dura para sempre. Que bom que a graça dEle faz com que Ele se relacione com pessoas tão fracas, com pessoas tão débeis, com pessoas tão limitadas, como eu, como você. Ele pega alguém com todas as minhas limitações e me traz aqui para falar um pouquinho dele para você. Com todas as minhas questões mal resolvidas. E assim é o coração de cada um de nós, mas a graça dele nos abraça. A graça dele nos constrange. E a graça dele nos acolhe. Senhor, nós colocamos a nossa vida diante de Ti. E nós queremos pedir que nessa noite o Teu Espírito continue a falar ao nosso coração. Que o Senhor continue a nos confrontar. Começando a minha vida, Pai. Começando do menor ao maior, da criança ao adulto. E que o Senhor possa, nessa noite, operar um milagre. Que o Senhor possa fazer as nossas máscaras caírem. E que o Teu Espírito possa derramar o Teu óleo, a Tua graça no nosso coração. Nós te agradecemos em nome de Jesus. Abra comigo sua Bíblia lá no livro de 2 Reis. 2º livro de Reis. Vamos ficar de pé para a gente ler esse texto? 2º livro de Reis. Quero ler com você a partir do versículo 14. Alguém porventura tem aí a tradução NVI? A Bíblia NVI? Alguém tem essa tradução?
NVI, poder me emprestar só para mim ler na sua tradução? Aí você já fica aqui, eu já leio, você já... É NVI? Isso. É só um minutinho que eu já te devolvo. Segundo Reis, capítulo 5, a partir do versículo 14. Ontem nós começamos a falar sobre deficiência de caráter. O seu futuro pode estar em perigo. Deficiência de caráter, o seu futuro pode estar em perigo. Vamos ler 2 Reis, capítulo 5, a partir do versículo 14. Assim ele desceu ao Jordão, mergulhou 7 vezes, conforme a ordem do homem de Deus, e foi purificado. E sua pele tornou-se como a de uma criança. Então Naamã e toda a sua comitiva voltaram à casa do homem de Deus. Ao chegar diante do profeta, Naamã lhe disse: agora sei que não há Deus em nenhum outro lugar senão em Israel. Por favor, aceite um presente do seu servo. O profeta respondeu: juro pelo nome do Senhor a quem sirvo, que nada aceitarei. Embora Naamã insistisse, ele recusou. E disse a Naamã: já que não aceitas o presente, ao menos permite que eu leve 2 mulas carregadas de terra, pois teu servo nunca mais fará holocaustos e sacrifícios a nenhum outro Deus, senão ao Senhor. Mas que o Senhor me perdoe por uma única coisa: quando o meu Senhor vai adorar no templo de Rimmon, eu também tenho que me ajoelhar ali, pois ele se apoia em meu braço. Que o Senhor perdoe a teu servo por isso. Disse Eliseu: vá em paz. Quando Naamã já estava a certa distância, Geazi, servo de Eliseu, homem de Deus, pensou: meu senhor foi bom demais para com Naamã, aquele arameu, não aceitando o que lhe ofereceu. Juro pelo nome do Senhor que correrei atrás dele para ver se ganho alguma coisa. Então Geazi correu para alcançar Naamã, que vendo-o se aproximar, desceu da carruagem para encontrá-lo e perguntou: está tudo bem? Geazi respondeu: sim, está tudo bem. Mas meu senhor enviou-me para dizer que 2 jovens, discípulos dos profetas, acabaram de chegar, vindos dos montes de Efraim. Por favor, deles 35 quilos de prata, 1 talento, e 2 mudas de roupas finas. Claro, respondeu Naamã, leve 70 quilos, 2 talentos. Ele insistiu com Geazi, olha bem, para que os aceitasse. E colocou os 70 quilos, os 2 talentos de prata, em 2 sacolas, com suas 2 mudas de roupa, entregando tudo a 2 de seus servos, os quais foram à frente de Geazi, levando as sacolas. Quando Geazi chegou à colina onde morava, pegou as sacolas das mãos dos servos e os guardou em casa, e mandou os homens de volta, e eles partiram. Depois entrou e apresentou-se ao seu senhor Eliseu, e este perguntou: onde você esteve, Geazi? Geazi respondeu: teu servo não foi a lugar nenhum. Mas Eliseu lhe disse: você acha que eu não estava com você em espírito, quando o homem desceu da carruagem para encontrar-se com você? Este não era o momento de aceitar prata,
nem roupas, nem de cobiçar olivais, vinhas, ovelhas, bois, servos e servas. Por isso, a lepra de Naamã atingirá você e seus descendentes para sempre. Então Geazi saiu da presença de Eliseu, já leproso, parecendo neve. Pode se assentar, meu querido. Como é que a gente pode identificar as deficiências de caráter? Meus irmãos, quando nós analisamos a questão do caráter, conforme ontem nós falamos, sobre esses traços invisíveis, esses paradigmas, sobre essa estrutura da casa, sobre esse alicerce, que às vezes é um alicerce instável. Ontem nós falamos e citamos Paulo falar de Timóteo aos Filipenses, dizendo, olha, Timóteo foi provado. Ele foi provado. Ele usa a palavra grega dokmos. Foi provado. O que é alguém provado? É aquela casa em que os ventos sopraram, as chuvas vieram, as tempestades, e essa casa se manteve firme. Você veja que quando Naamã é curado através da vida do profeta, e Naamã chega e diz assim, olha, eu quero te dar um presente, eu quero pagar a minha bênção. Eliseu diz, não, juro pelo Senhor, não, esta não é a ocasião, não é a hora, o que Deus deu é de graça, você não vai dar nada, você não vai pagar nada, aqui não é Pemba, aqui não tem nada disso, não é a ocasião de você fazer uma oferta. Só que o Geazi estava ali perto, e havia uma fraqueza no caráter dele, e aquele negócio mexeu com ele. Quando ele viu a grana, quando ele viu dinheiro, quando ele olhou as pratas, aquele negócio mexeu com ele. E aquele negócio começou a abalar a casa dele. A tempestade veio em forma de tentação. Só que a casa, o caráter, o ministério desse homem foi profundamente abalado. E ele foi atrás de Naamã, e nós vimos o texto, mesmo vendo Eliseu dizer, juro pelo Senhor que nada aceitarei, ele disse o contrário, ele disse, juro pelo Senhor que irei atrás de Naamã. E ele conta toda essa história mentirosa que os irmãos viram. Ele pede um talento, Naamã oferece 2, ele diz, não, 2 não, só 1. Aí Naamã diz, não, aceita 2, ele ainda faz corpo mole. Ele faz todo esse teatro. E aí nós vemos as graves consequências. E como é que o que ontem nós dissemos, que o caráter, ele pode interromper a nossa carreira ministerial. O caráter pode interromper um projeto que Deus coloca nas suas mãos. É por isso que nós temos falado, irmãos. O espírito de religiosidade, muitas vezes, ele rouba e mata. Mas o caráter pode destruir. E a carreira brilhante de Geazi como sucessor de Eliseu foi aqui
interrompida, abortada. Eu tenho aprendido que o caráter, dentro das caracterizações das deficiências, nós podemos ter desde deficiências leves, moderadas e graves. Diga para o seu vizinho do lado, a deficiência, fala para ele, a deficiência pode ser leve, pode ser moderada, ou pode ser grave. Irmãos, todos nós temos as nossas deficiências. Todos nós temos as nossas fraquezas. Todos nós temos as nossas áreas de tentação. Se você pensar nas deficiências que podem ser leves, moderadas ou graves, você pode ter desde o caso daquela pessoa que tem uma fraqueza na área da mentira. Por exemplo, às vezes um pregador tem uma fraqueza na área da mentira, ou um crente. Aí ele vem para a igreja animado, converteu 2, ele chega em casa dizendo que foi 10. Tinha um pastor lá na nossa região, ele começou o grupo familiar, ele era um pastor muito sanguíneo, muito animado, e aí, e tal, e ele fez a primeira reunião dele, de grupo pequeno, ele era um presbiteriano, estava muito animado, e compareceu mais ou menos 30 pessoas. Aí um outro pastor chegou para ele, isso é um caso lá da nossa terra, de um pastor muito figura, e perguntou, quantas pessoas deu na sua reunião? Ele falou, por baixo 100. Por baixo 100. Ele falou, mas tinha um fulano lá que falou que tal, mas disse que deu 30. Ele, não. Aí ele falou, não, porque tinha gente que estava no muro. Aí ele falou, tinha gente passando na rua, tinha os anjos do Senhor. Então, aí ele foi explicar, porque ele viu que tinha caído em contradição. Aí ele foi falar dos anjos e tal. Então você pode ter desde casos de pequenas mentiras, até pessoas que criam uma mentira e vivem essa mentira através de um outro personagem. Mais do que isso vira testemunho na igreja, vira DVD de testemunho, vira livro, até que se descubra que tudo aquilo não passava de uma farsa. O cara cria um personagem. Você veja que desde pequenas coisas, até uma mentira que a pessoa passa a acreditar, e passa a contar uma história. E o povo é crédulo. Ontem eu estava falando lá, na gente conversando lá na pizzaria com o pastor, apóstolo Maurício, falando, o povo é crédulo. O povo acredita, o povo é de boa fé, você falou, o povo acredita. Você pode ter desde o caso de pessoas que têm pouca culpa, gente que sofre de culpa moderada, até gente que não tem nenhuma culpa. Você pode ter gente que vem no altar entregar sua oferta e se sente culpado porque acha que deveria ter dado mais. Ou você pode ter alguém que sobe num púlpito, prega com grande veemência sobre dizimar, ofertar, e já há 5 anos ele não entrega nada. Mas ele prega, ele ensina. Você pode ter casos como pessoas que tiveram pouca experiência com Cristo na Bíblia, como aquele Simão mágico, que era neófito, era novo convertido, ele era um recém-pai de santo, que vinha da feitiçaria e se converteu, e aí ele tinha ainda esses apegos às questões sobrenaturais, e quando ele vê o poder de Deus através da vida de Pedro, ele oferece propina. Mas ele era crente novo. Mas você pode ter casos de crentes antigos como Judas. Como é que você explica o caso de Judas, que caminhou com Cristo por 3 anos, que viu mortos ressuscitarem como Lázaro, viu paralíticos sendo levantados das cadeiras de roda, viu leprosos sendo purificados, viu coisas tremendas. Mais do que isso, ele não apenas viu, ele foi usado nessas áreas, e no final de tudo,
ele comete um ato tão terrível, vendendo o seu líder por algumas moedas de prata, que foi o caso de Geazi. Viu o azeite da viúva multiplicar, viu a filha daquela sunamita o filho sendo ressuscitado, viu o machado flutuar, viu Naamã ser curado da sua lepra. Primeiro veio Elias, depois Eliseu, o próximo seria Geazi. Ele tem todas estas experiências de caminhar com este homem de Deus. E aí, quando a tempestade vem, esse cara se mete numa situação tão desastrosa como é que ele se meteu. Meus irmãos, eu quero comentar de algumas áreas que estiveram presentes em homens na Bíblia que foram reprovados no seu caráter. Eu fiz um apanhado de pessoas na Bíblia que foram reprovadas no seu caráter: Caim, Judas, Geazi, Acã, Ananias e Safira. De pessoas que tiveram sérias questões de caráter. E eu comecei a pensar sobre algumas dessas áreas. E eu queria que nós pensássemos em nós. Quanto mais intensas forem estas características na nossa vida, mais isso pode revelar o estado do nosso caráter. Primeira coisa. Os homens com dificuldade no caráter na Bíblia, eles tinham, em primeiro lugar, dificuldade com a transparência. A primeira característica de uma deficiência de caráter, desde leve, desde moderada, desde grave, é que as pessoas vão ter dificuldade com a questão da verdade. Se você analisar os homens que foram reprovados na Bíblia, normalmente eles esconderam seus erros. Caim, cadê Abel? Não sei. O sangue dele está subindo, está clamando na minha presença. Não, eu não sei, acaso sou eu o tutor do meu irmão? Não sei de nada não. Fala a verdade, cara. Geazi, onde é que você estava? Estava dando uma passeada. Ananias, vendeste, portanto, aquela propriedade? Sim, foi por isso mesmo, foi este o valor. Essas pessoas tinham dificuldade em ser transparentes. Quando a nação de Israel perdeu aquela batalha para aquela pequena cidade de Ai, eles estavam procurando quem é que está com problema, quem é que estava lá, o senhor Acã com aquela capa babilônica guardada, escondida. Essa dificuldade com a transparência. Agora, irmãos, todos nós, filhos de Adão e Eva, de alguma forma temos em maior, em menor ou em moderado grau dificuldades com a área da transparência. A palavra de Deus nos fala no livro de Gênesis que assim que Adão e Eva pecaram, diz a palavra de Deus que percebendo eles que estavam nus, coseram folhas de figueira e fizeram cintas para si. Veja que no Éden, o Éden era o lugar da transparência. Literalmente. Não era apenas o lugar da transparência espiritual e emocional, eles andavam nus. Não tinha nada para esconder. Tudo estava exposto. Mas quando este casal se envolve nessa situação errada, eles percebem que estavam nus e eles pegam folhas de figueira e fazem roupas e uma cobertura para cobrir aquilo que estava errado. E diz a palavra de Deus que eles
se esconderam entre árvores. Adão, onde estás? Eles estavam lá escondidos do Senhor. Meus irmãos, eu tenho aprendido que a deficiência não é o erro em si, mas é o que nós vamos fazer com os nossos erros. Diga isso para o seu vizinho do lado: a deficiência não é o erro em si, mas é o que você vai fazer. Todos nós temos os nossos erros, mas o que a gente vai fazer com os nossos erros? O que nós vamos fazer com as nossas fraquezas? Será que nós vamos escondê-las? Será que nós vamos ocultar? Será que nós vamos disfarçar, forjar as nossas fraquezas através dos nossos excessos de espiritualidade? Será que as nossas fraquezas serão ocultadas em nós endurecermos as nossas mensagens? Olha uma coisa interessante: quantas vezes aqueles pregadores, aqueles ministros, aqueles líderes, aqueles pais com coisas erradas nas suas vidas, ao invés de reconhecerem as suas coisas erradas, começam a endurecer o discurso e se tornam legalistas. E muitas vezes essa mensagem dura é uma forma de ocultar aquilo em que eles mesmos estão envolvidos. Será que nós vamos assumir cargos que nos protejam? Será que a minha fraqueza financeira vai me levar a me envolver num cargo de tesouraria? Será que a minha fraqueza na área moral vai me fazer estar envolvido no ministério de libertação? Será que a minha fraqueza conjugal vai me fazer estar envolvido no ministério de liderança de casais? Será que a minha fraqueza vai ser ocultada, onde eu, ocupando um cargo, eu passo assim a estar desapercebido em relação ao meu problema? A deficiência não é o erro. Se quando Geazi chegasse diante de Eliseu, o profeta perguntasse: Geazi, onde é que você esteve? Eliseu: eu caí na tentação. Caim, onde está o teu irmão? Deus, eu fiz coisa errada. Ananias, vendeste por tanto? Não, estou mentindo. Mas de alguma forma estes homens tomam o caminho de não falar a verdade, de ocultar suas fraquezas, de disfarçar suas fraquezas. Me ajude a ensinar o seu vizinho e diga para ele assim: se você não pode ser perfeito, todo mundo aqui já tomou pelo menos café.